Bom, gente, nesta aula de hoje nós vamos resolver essa questão, né, que é uma questão envolvendo propriedades de relação, onde ele pede para verificar as propriedades reflexivas, simétrica e transitiva numa relação sobre Z definido por essa lei. X menos Y tem que ser múltiplo de 2. Então nós já vimos que uma relação desse tipo é formado de pares x, y, que pertence a z vezes z, tal que a diferença de x menos y tem que ser múltiplo de 2. Fica claro que múltiplo de 2 é multiplicado por um 2k, onde esse k pertence a z. Tá certo? Então, os múltiplos de 2 podem ser positivos, pode ser negativo, pode ser zero. Tipo, x menos y, se o k é 0, 0. Se o k é menos 1, menos 2. X menos y pode ser 0, pode ser 2, pode ser menos 2, pode ser 4, pode ser menos 4. Porque esses caras que eu falei, 2 menos 2, 4 menos 4, são números múltiplos de 2. Bom, e aí nós vamos para a questão da propriedade reflexiva. Então vamos olhar aqui a propriedade reflexiva. Diz assim: para todo A pertencente ao conjunto dos inteiros, para todo A pertencente ao conjunto dos inteiros, o AA pertence à nossa relação. Muito bem. Aí cabe a gente verificar o seguinte: Z, se eu pego o A e subtraio o A, dá zero. Evidente que esse A são inteiros. A menos A dá zero. E o zero, ele é múltiplo de 2, porque você está vendo que o múltiplo de 2 são aqueles caras que multiplicam pelo inteiro. Então, se o inteiro, se o K é zero, 2 vezes 0 dá zero, 0 é múltiplo de 2. Então, sempre que eu tiver um A, esse AA vai pertencer à relação, já que a diferença dele dá zero, e 0 é múltiplo de 2. Então, aqui, a propriedade reflexiva, ela ocorre. Perfeito? E aí, você vai para a propriedade o quê? Para a propriedade simétrica. Vamos lá. Na propriedade simétrica, vamos ver o que acontece. Beleza. Na propriedade simétrica diz assim: se o AB pertence à nossa relação, então o BA também pertence à nossa relação. Aí você diz assim: A ao Z. Vamos pegar só um exemplo aqui. Vamos fazer genericamente. Se o AB pertence à relação, o A menos B dá exatamente um carinha 2K, quando o K pertence a Z. Beleza? Porque a diferença dele é múltiplo de 2. Se eu pego o BA, eu vou ter exatamente o B menos A, que também tem que ser múltiplo de 2. Certo? Que esse cara aqui tem que ser múltiplo de 2. No sentido que ele tem que estar... Isso aqui é um K1, aqui é um 2, um K2 que pertence a Z. Acontece que se esse cara aqui é múltiplo de 2, quer dizer, a condição é... A hipótese que esse cara é múltiplo de 2, eu só quero... A minha tese é, esse cara também é... Então veja, se A menos B é 2K1, e quando eu boto B menos A, eu simplesmente estou encontrando no B menos A o simétrico desse. Tá? Você pega esse B menos A e multiplica por menos 1. Eu vou ter A menos B. Pega esse cara e multiplica por menos 1. Eu vou ter 2 que multiplica menos o K2. Certo? Só que o menos K2, ele é inteiro também. Porque se o K2 é inteiro, o menos ele é inteiro. Então, na realidade, eu tenho aqui um cara que também é múltiplo de 2. Ou você vê assim, ou você vê sempre dessa forma. Se eu tenho A menos B múltiplo de 2, quando eu faço B menos A, eu estou exatamente simetrizando. Tipo assim, 4, 2, observe, 4, 2, ele é múltiplo. O 4, 2
Na realidade, a nossa questão é a diferença, tá? A diferença. 4 menos 2 dá 2. E 2 é múltiplo de 2. Quando eu faço 2, 4, enquanto aqui eu tenho 4 menos 2, que é 2, quando eu tenho 2 menos 4, eu tenho menos 2, a diferença. Então, essa diferença deu 2, múltiplo de 2. Essa diferença deu menos 2. Simétricos, 2 e menos 2 são múltiplos de 2. Um exemplo particular. Então, estou olhando aqui de uma forma geral. Então, se eu quisesse botar até assim, gente, olha só. O A menos B é múltiplo de 2, condição. O B menos A eu poderia botar assim, menos o A menos B. Quer dizer, na realidade, quando eu boto o menos A menos B, que é o menos A mais B, esse cara também é múltiplo de 2. Pela condição de multiplicidade. Se esse cara aqui é múltiplo de 2, o simétrico desse cara também é múltiplo de 2. Né? E aí você satisfaz a condição que ele está colocando ali. Então, é uma relação simétrica. Tá, agora vamos ver a transitiva. Na propriedade transitiva, você tem que dizer o seguinte: se o AB, tá? Vou botar aqui, transitiva. Se o AB pertence à minha relação, o AB pertence à relação, e o BC também pertence à relação, veja B com B, aí o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter o AC também pertencendo à relação. Quer dizer, se acontece isso, o cara, a B está na relação, olha o B aqui, o BC está na relação, então o AC tem que estar na relação, certo? Você pode estar pegando exemplos, vamos ver aqui, vamos ver uma situação assim, o 6, 2, né, quando eu pego o 6 menos 2 dá 4, 4 é múltiplo de 2, tá? E o 2 menos 14, peguei lá o menos 14 que é inteiro, 2 menos 14 dá menos 12, e menos 12 também é múltiplo de 2. E aí eu pergunto, e o 6 menos 14? O 6 menos 14 também é múltiplo de 2, porque quando eu subtraio 6, a diferença, né? 6 menos 14 daria 20, e é múltiplo de 2. Então, numa situação particular, você pô, caramba, me parece transitivo. Mas eu preciso estar olhando isso de uma forma mais ampla, né? Para poder, de uma forma genérica, para poder aí ter essa garantia. Então, gente, olha só. Se o AB é múltiplo de 2, quer dizer, o AB é múltiplo de 2, se o AB pertence à relação, o A menos B é múltiplo de 2. Então, vamos botar aqui um 2K1, onde o K1 é inteiro. Se o BC pertence à relação, o B menos C também é múltiplo de 2. E eu preciso saber se esse cara aqui pertence à relação. O que eu quero saber é o seguinte, se A menos C também é múltiplo de 2. Tá? Bom, e aí, o que eu posso fazer aqui? Observe que isso aqui, se eu somar termo a termo, né, porque isso aqui eu posso somar termo a termo, a gente forma uma equação equivalente aqui, que a igualdade se mantém. Então, quando eu cortar o menos B com B, se anula, e aqui eu vou ter o A, né, exatamente, o A menos o C. O A menos o C. E quando eu tenho ali, estou adicionando, só que esse menos B com mais B aqui, ele se anula. Então vai ficar o A menos o C. E o A menos C é igual a um valor que vai ser a soma desses dois do segundo membro.
2K1 somado com 2K2. Então, o A menos C, colocando 2 em evidência, é 2K1 mais K2. E aí, se o meu K1 é inteiro, o meu K2 é inteiro, quando eu somo K1 mais K2, esses caras são inteiros, que é fechamento, né? Se o K1 é inteiro, o K2 é inteiro, esse cara é inteiro. Então, eu vou ter exatamente o quê? Que o A menos C, ou vou ter exatamente isso aqui, ó. O A menos C é um 2K3, onde o K1 mais K2 é o K3. E aí eu comprovei, né, fiz essa prova geral, mostrando que isso vai ser transitivo, né? A grande questão, né, que você poderia também estar observando aqui, Alzir, vem cá, e se eu tivesse assim, ó, se eu tivesse uma situação, deixa eu dar aqui uma olhada aqui, se eu tivesse assim, o A, B, tá? Então eu estou dizendo que o A menos B é múltiplo, ele está lá, então ele é múltiplo de 2, A menos B. Aí vamos supor que eu tivesse só o BA, porque eu tenho a situação também, o BB. Aqui o BB, eu vou ter o AB e o BA. Então esse cara aqui tem que estar lá. Isso vai acontecer. Por quê? Porque observe, o AB, se ele está na relação, o A menos B é múltiplo de 2. O BA sempre vai estar, porque quando eu faço o BA, até por conta disso aqui, ele ser simétrica, o BA vai aparecer. Porque a diferença deles também é múltiplo de 2. E quando isso aqui aparecer, esse AA também é múltiplo de 2. Tu vê que ela é reflexiva. Então, isso aqui ocorre também. Então, a transitividade, tá, ela existe nessa relação. Quando você tem a diferença do número é múltiplo de 2, ou múltiplo de 3, ou múltiplo de 4, essa multiplicidade entre diferença de números faz com que essas propriedades elas ocorram. Ela é reflexiva, ela é simétrica e ela também é transitiva. Certo? Então veja que nesse exemplo as três propriedades existem, né, nessa relação. Ok? Gente, está aí mais um exercício sobre propriedades de relação.